Afrocena, um podcast sobre cinema negro. Olá a todos, todas e todes. Eu sou a Petita Reis e nós somos o podcast Afrocena. E nesse quarto episódio a gente tem uma convidada aqui muito especial. O nome dela é Camila de Moraes. Ela é jornalista e graduanda no curso BI de Artes Visuais com concentração em audiovisual pela Universidade Federal da Bahia. Na área do cinema, dirigiu o documentário de longa-metragem O Caso do Homem Errado, que aborda a questão do genocídio da juventude negra no Brasil. A cineasta se tornou a segunda mulher negra a entrar em circuito comercial com longa-metragem após 34 anos de silenciamento no Brasil. A primeira mulher negra foi a Adélia Sampaio, em 1974. Inclusive, ela foi o nosso terceiro episódio. A gente falou sobre a Adélia no terceiro episódio. Aclamado, o longa esteve na seleta lista de pré-selecionados pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil e concorrer ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2019. Atualmente desenvolve o projeto de uma série de ficção chamada Nós Somos Pares, que aborda a vida de 6 mulheres negras e suas relações de amizades e amores. Camila de Moraes também dirigiu o curta-metragem A Escrita do Seu Corpo, que trata também a questão da identidade racial e de gênero por meio da poesia. Produziu e co-roteirizou o documentário Mãe de Gay, vencedor de 2 Galgos de Ouro no Festival de Gramado. Fez produção do curta-metragem de ficção Marcelina, Com os Olhos que a Terra Há de Comer, de Alisson Almeida. E assistência de produção do documentário Poesia Azevite, de Ailton Pinheiro. Então, a Camila de Moraes, ela é gaúcha, ela reside em Salvador há 10 anos aí. Bem, e é com essa potência de mulher que a gente inicia o nosso quarto episódio. Eu estou muito feliz, antes de mais nada, com a sua presença aqui. E é muito importante a gente ver pessoas, mulheres como você com essa potência que nos faz a gente se sentir representado dentro dessa área que a gente sabe que é majoritariamente branca e que há, sim, um apagamento da nossa população dentro dessa área. Então, para iniciar isso, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, né, como e quando o cinema surgiu na sua vida e por que você escolheu o cinema, já que na sua graduação você fez o jornalismo, né? Sim. Então, boa tarde. Eu quero agradecer muito ao convite, né, e essa possibilidade de troca, que é o que nos mantém realizando e poder produzir, né? Saber que as pessoas também estão procurando conhecer, e a gente ter espaço para dialogar. Isso é extremamente importante. E para nós, assim, quando a gente iniciou a carreira mais comercial, assim, a imprensa negra, ela foi fundamental no nosso processo. Então, sem esse apoio mesmo dos nossos, a gente sabe que a trajetória ela se torna um pouco mais difícil, né? Então, eu quero parabenizar também pela iniciativa desse podcast e que ele tenha vida longa, assim, é o momento de a gente poder, nesse caos que a gente está vivendo, mas reunir as potências, né? Poder dialogar sobre o que essas potências estão produzindo e fazendo, assim como o programa de vocês. Então, sério, eu tenho uma paixão pela imprensa negra e realmente eu agradeço muito essa troca desse momento. E aí, falando um pouquinho de como eu cheguei no audiovisual, né? Como o audiovisual começa a tomar uma proporção maior dentro dessa minha trajetória. Eu sou gaúcha, mas eu moro em Salvador já há 10 anos e eu venho de uma família de militantes negros e de artistas, né? Minha mãe é atriz, o meu pai é roteirista, jornalista, meus irmãos também seguem meio na área dessa militância e da arte. Então, a gente, dentro de casa, a gente sempre foi muito incentivado e foi sempre muito permitido sonhar e muito nos permitido saber que a gente poderia estar ali com a arte, com o entretenimento, causando reflexões sobre a nossa cultura negra, o quanto era bom ser negro, o que era essa consciência negra. Então, a gente sempre teve isso desde criança dentro de casa, né? E esse foi um processo fundamental para o nosso desenvolvimento. E aí eu
eu venho desse processo de educação, de compreender como a educação, a gente tem um poder quando a gente tem educação, né? Saber que informação é poder, saber essa base da educação, ela é fundamental, por isso que nos é tanto negada a educação, porque se a nossa sociedade tivesse, de fato, uma educação de qualidade, a gente estaria fazendo revolução nesse país, né? O Brasil seria um outro país. E aí eu sou fruto de uma escola, de um ensino público, e do ensino público com qualidade, com professores que estavam ali dispostos a ensinar e sempre incentivando a seguir mais, a seguir adiante. E eu entro na Universidade de Comunicação, ainda lá no Rio Grande do Sul, pelo sistema de cotas. Então, é compreender o quanto esse sistema de cotas ele é importante para nós e é importante em todos os setores, né? Porque se não fosse pelo sistema de cotas, eu não teria feito nenhuma das duas graduações, porque as duas graduações eu entrei pelo sistema de cotas, então eu não teria esse acesso a esse ensino superior. E é compreender que esse sistema de cotas, quando uma pessoa consegue adentrar ali, não está mudando só a vida daquela pessoa, né? Muda toda a vida familiar, muda a base, muda a sociedade, muda a forma como a gente se coloca nessa sociedade, qual é o retorno que a gente vai dar através desse acesso que a gente teve por esse sistema. Porque, por exemplo, eu entrei com 18 anos na primeira graduação, e como eu estava pelo sistema de cotas, eu consegui me dedicar exclusivamente para os estudos, né? Então, eu dava aula ainda na educação infantil, mas eu conseguia fazer ali, ficar estudando. E eu me formei com 21 anos, então eu me formei muito jovem. Assim, com 21 anos eu já estava formada, já estava me mudando para Salvador, já estava pensando em outras perspectivas ali. Foi dentro da universidade que eu comecei a ter acesso a equipamentos, né? Apesar de eu vir dessa família de militantes e que era envolvido com o cinema também, com o audiovisual, eu não tinha acesso a equipamentos, não tinha acesso a outros recursos, e foi dentro da universidade que eu comecei a ter esse acesso. E foi ali dentro que a gente também começou a pensar na possibilidade de poder fazer o longa, que depois se tornou um longa, né? O caso do Homem Errado. Então, não foi só a minha vida que mudou, né? Esse acesso à universidade pelo sistema de ações afirmativas. A gente hoje está dialogando com o país sobre isso por conta desses acessos, né? Quantos talentos a gente perde porque a gente não tem acesso ali, a gente não está com essa educação qualificada, a gente não tem as referências dentro desses locais também de estudo, né? A gente não valoriza os profissionais da área da educação, esses professores, então, que estão ali dando a vida, ainda mais nesse momento. Como é que esses professores estão ainda continuando as suas atividades profissionais para esses alunos, com esses alunos? Então, é a gente repensar isso, repensar esse modelo, né? E aí, por conta disso, eu começo, nessa trajetória, eu começo a cada vez mais entrar no audiovisual. Na faculdade de comunicação, a gente tinha uma cadeira que era de documentário, e aí nessa cadeira de documentário a gente fez o primeiro documentário, que eu considero o primeiro, assim, que até então já tinha feito outras coisas, mas que foi assim que a gente começou a percorrer, foi com o Mãe de Gay. E aí o Mãe de Gay, a gente, quando finalizou esse filme, a gente colocou no Festival de Gramado, lá no Festival Universitário, que acontecia ao mesmo tempo do Festival de Gramado. E aí a gente ganhou 2 Galgos de Ouro, ganhou de melhor documentário e júri popular. E aí a gente percebeu que ali, ó, os nossos anseios, as nossas questões, a gente podia dialogar, e tinha mais pessoas querendo dialogar sobre isso, querendo refletir. E a gente foi percebendo o audiovisual como essa base que a gente podia também dialogar. Saindo disso, eu fiquei trabalhando muito com a comunicação, muito com assessoria de comunicação, cultura, produção. Eu amo fazer produção, eu amo conseguir produzir as coisas, eu tenho essa necessidade de poder produzir, né? De a gente levar esses conteúdos adiante, fazer com que as pessoas conheçam outros conteúdos. E foi nesse momento, assim, mais dentro desse momento, lá pelos 20 anos, que eu começo a
cada vez mais entrar para o mundo do audiovisual. Nessa sua fala você traz vários recortes muito importantes, né? Tem todo o fato de você ter nascido em uma família de artistas, né? Uma família de pessoas negras ativistas, e o quanto que isso possibilita para nós, enquanto pessoas pretas, pensar em outras possibilidades para além do lugar de subalterno que o corpo preto é colocado nessa sociedade, né? Então, dentro disso, eu também queria saber como que foi para você, né, crescer no Sul, né, sabendo que esse lugar ele enaltece a cultura alemã e apaga a cultura negra, né? Apaga a sua negritude. Como que foi para você crescer nesse ambiente? Então, o estado do Rio Grande do Sul é um estado ali que a gente tem 13% da população negra. Eu sou da capital, né, de Porto Alegre. Porto Alegre tem 16% da população negra. Mas a gente tem um movimento negro ali muito forte, muito unido. Então, a gente tem uma base assim, muito forte ali que está sempre construindo perspectivas e possibilidades de vivência naquele universo ali, que é o universo onde, quando a gente olha para o lado, não se reconhece rapidamente, né? Não reconhece um ao outro rapidamente. Mas quando a gente vai vendo os pares, a gente sabe que tem uma união muito forte ali. Então, eu cresci nesse meio, nessa estrutura dessa comunidade negra, desse movimento negro do Rio Grande do Sul muito forte, né? Desse movimento negro no qual ali eu estava naquela família, e hoje em dia eu começo a olhar, a reconhecer e vejo que grandes pessoas, assim, grandes intelectuais negros eram pessoas muito próximas, né? Quando a gente vai ver assim, Maria Conceição Fontoura, que é uma educadora lá do Rio Grande do Sul, que fundou Maria Mulher, que é uma organização negra de mulheres negras feministas, com mais de 30 anos aí na história, a fundação. Ela é minha madrinha, quando o Oliveira Silveira era uma pessoa muito próxima da minha família, né? Que estava todo mundo ali no Grupo Palmares, pensando outras perspectivas, vendo como que o 20 de novembro nasce. E aí, quando vai dando assim, eu chamava as pessoas de tio, tia, Dindo, e eram essas pessoas que hoje eu reconheço que são esses intelectuais negros que a gente tem ali como base. Então, eu sou desse Rio Grande do Sul, né? Eu sou desse Rio Grande do Sul, e por mais que eu more já há 10 anos em Salvador, eu me identifico como uma mulher gaúcha. Eu sou uma mulher gaúcha, uma mulher negra gaúcha que tem essa outra vivência, né? Porque Rio Grande do Sul e a Bahia são culturas totalmente diferentes. A gente sempre vem para Salvador desde criança, nas nossas férias. Então, era um período que a gente vinha de ônibus do Rio Grande do Sul para Salvador. Então, a gente vinha, a minha mãe com os 3 filhos, a gente parava no Rio 24 horas para poder descansar um pouco, pegava outro ônibus para chegar aqui e passar aqui 20 dias de férias. E era uma viagem esperada o ano inteiro. Então, e a minha mãe sabia dessa importância de a gente poder vir para cá, olhar para o lado e se reconhecer nas pessoas negras que andavam por essa cidade, ter uma outra vivência, ter praia, ter outra cultura, outros cheiros, outros sabores. E isso também foi uma outra formação nossa aliada a essa formação gaúcha, né? Aqui em Salvador, a gente tinha um tio que trabalhava muito com cineclube, então também isso, hoje em dia, eu consigo perceber que essa vivência também com esse tio foi fundamental nessa minha construção, né? Mas isso a gente vai percebendo depois, a gente vai indo, vai trilhando, e depois a gente percebe que cada passo, cada pessoa que vai passando ali, ela vai te ajudando a construir uma bagagem. E aí eu não tenho como negar a minha referência gaúcha, né? O que eu sou e o que me tornou e o que me torna também essa pessoa dessa perspectiva é do Rio Grande do Sul, né? Eu saí do Rio Grande do Sul com 21 anos. Então eu tenho essa vivência gaúcha e essa vivência de movimento negro gaúcho, assim. E que foi fundamental também para a gente conseguir fazer uma história dentro do cinema. Porque dentro do cinema, quando a gente coloca o longa para circular, quem leva o longa adiante é a comunidade negra, num primeiro momento, a comunidade negra do Rio Grande, de Porto Alegre. Então, e é essa comunidade negra que sabe que precisa incentivar
as pessoas que ali estão ao seu redor a continuar produzindo, né? A continuar ali incentivando de todas as formas e acredita naquele trabalho, né? Às vezes acredita mais que a gente e está ali sempre incentivando porque sabe que dali vem frutos, dali tem talentos, dali tem outros viés para outro mundo, né? Então, é dessa base que a gente constrói e continua construindo aí, e por isso que a gente cada vez mais, quando quer caminhar, quer seguir em frente, a gente sabe que a gente precisa ter aliados, a gente sabe que precisa trazer cada vez mais pessoas juntos, porque senão a gente não consegue ir muito além, né? O mundo é muito perverso do lado de fora, então se a gente não tem uma base sólida e se a gente não puxa mais pessoas para ir junto e não incentiva mais pessoas para estar nesse meio, ainda mais nesse meio do audiovisual, né? Falar que sim, a gente pode estar ali, sim, a gente pode fazer, venha conhecer, ver como que é prazeroso esse mundo, venha fazer parte desse mundo também. E a gente precisa fazer com que essas pessoas queiram estar inseridas nesse mundo também. Exatamente isso, a gente precisa ter pessoas de referência, né? Por isso que é importante, desde muito cedo, a gente ser apresentado a pessoas pretas, onde a gente possa olhar e nos sentir representado, né? Tudo bem que a gente caminha lentamente para que essa mudança aconteça, mas ao mesmo tempo, dentro do cinema e do audiovisual atualmente, a gente consegue encontrar pessoas de referência, né? Você, né, como uma cineasta negra, nos representando, temos também aí Viviane Ferreira, né? Temos a Glenda Nicásio. Para além disso, né, criar movimentos onde a gente possa agregar mais pessoas, né? Agregar mais pessoas pretas que possam contar a sua história. Nada melhor do que ver o nosso corpo preto, pessoas pretas, né, nossos pares ali nos representando também. E dentro disso, né, você se enxergava no futuro como uma cineasta, né, atuando especificamente na direção, né, ou a relação com o racismo institucional de certa forma te desanimou, né, nos primeiros passos, assim? Então, eu venho dessa parte muito de produção, né? De produção cultural. E nesse início, assim, de conseguir produzir, esse anseio de produzir, porque o longa que nos tornou, assim, mais poder ficar falando sobre essa trajetória, né? E quando as pessoas começam a falar, a dar rótulos e a falar, você enquanto artista, você enquanto cineasta, eu demorei um bom tempo para compreender o que era isso, né? O que era esse termo e sim dizer, não, sim, eu estou nesse termo, eu me coloco nessa função, que até então eu não me colocava, né? Até então eu estava ali, não, a gente vai... E também porque o nosso processo foi um processo muito longo, muito custoso, assim, a gente levou 8 anos para conseguir produzir um filme independente, e a gente passou por diversas formas de tentar produzir esse filme, até conseguir fazer uma parceria com uma produtora chamada Praça de Filmes do Rio Grande do Sul, mas antes a gente tinha tentado editais, tinha tentado financiamento coletivo, tinha tentado incentivo, patrocínio, e nisso foram 8 anos, né? E depois, para conseguir finalizar o filme, depois a distribuição, foi um outro processo que aí a gente começou a perceber que o filme ele se tornou um longa, que até então era um curta, ele se torna um longa, e aí a gente quer entrar nesse audiovisual, porque a gente acha que isso é maravilhoso, acha que né? E acha que esse meio é maravilhoso, e ele precisa ser para nós, mas até então a gente não sabia como eram as relações mais ali dentro, né? E aí a gente começa a perceber que, como a gente vive numa sociedade racista, às vezes dentro desse mundo, desse setor, também vai ter reflexo de racismo. E aí a gente teve vários obstáculos racistas para enfrentar com esse filme, para poder botar ele na rua e dialogar, né? E aí a gente leva mais um processo de 3 anos de distribuição, enquanto as pessoas fazem distribuição em um mês, né? Então, o nosso processo, infelizmente, ele, por conta dessa estrutura racista, ele acaba sendo mais demorado, mas não impossível.
não é impossível, e aí a gente tem que pensar que ele não é impossível e ele não pode ser somente da forma que a gente fez, que foi uma forma independente, tanto a produção quanto a distribuição. Mas isso não é viável, né? Isso não é viável, isso não é bom para ninguém. A gente precisa ter dignidade para conseguir produzir, a gente precisa ter recursos financeiros para produzir. Então, não pode uma parcela da população ter muito recurso e produzir, e outra parcela da população não ter recurso e vender tudo que tem, o que não tem. As coisas dos amigos ainda, botar os amigos, a família toda envolvida e levar tanto tempo para produzir, né? Porque isso adoece, e isso não é bom para nós, nem para a sociedade, né? Porque a sociedade precisa ter um olhar mais diverso do que das produções desse país que é tão diverso e tão grande. Então, a gente segue nessa carreira do audiovisual, ainda muito falando sobre isso, né? Ainda querendo se manter nesse audiovisual brasileiro, porque esse audiovisual brasileiro é um audiovisual que tem que ser de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas brancas, porque é isso que é o país. Então, o audiovisual brasileiro não pode se dizer que é só de uma parcela dessa população, e sim desse todo. E aí a gente vem muito nessa discussão de se manter dentro do audiovisual atuante, do audiovisual brasileiro atuante, e com esse discurso de questão racial, de a gente poder trazer outras perspectivas enquanto indivíduos negros que ali trabalham, sejam atrás da câmera ou na frente da câmera, de formas não estereotipadas, né? Então, essa é a importância de nós estarmos ali mostrando outras narrativas, sendo protagonista dessa história, da nossa história, né? Exatamente, você traz a questão relacionada aos processos, né? O quanto que foi demorado para você estar com um filme em circuito comercial, né? Sabendo que isso é negado para a população preta, né? Ter esse acesso, né? E o quanto que a falta de políticas afirmativas faz ainda com que esse processo seja ainda mais demorado, né? Então, quando você traz, né, a questão do genocídio da população preta no seu documentário, você imaginava, né, que esse filme até hoje ele fosse ainda se reverberar, né, pensando que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, né? Você imaginou que o seu filme ainda ele fosse dialogar com esse momento atual? Sim, então, a gente não chegou a comentar, mas o caso do Homem Errado, ele fala sobre a questão de extermínio da juventude negra. E aí a gente pega um caso específico que aconteceu no Rio Grande do Sul, com o Júlio César de Melo Pinto, que ele foi executado pela segurança do Estado por ser negro, né? E isso em 87. E aí, no período que a gente estava gravando, a gente abordou aquele caso específico, todo o desfecho que teve o caso, e para dizer que ainda, passando mais de 30 anos, as pessoas negras ainda continuam sendo assassinadas neste país e no mundo por conta da cor da sua pele, né? E, infelizmente, isso, como você falou, está cada vez mais forte, cada vez mais atual, cada vez... E a gente precisa pensar como que vai fazer, como que vai... que uma sociedade inteira se comova com isso e fale, parem de nos matar, parem de matar a população negra, porque quando tu mata a população negra, tu tá disseminando toda uma cadeia estrutural dessa sociedade, né? Não é só ali aquela família negra que vai ficar desvencilhada para o resto da sua vida ali, mas é toda uma cadeia estrutural que ia dar seguimento e que tu simplesmente tirou aquela vida. E aí, então, muito por vir dessa construção de movimento negro e de querer debater e precisar debater sobre isso para a gente se manter aqui ainda, né, nesse mundo, a gente começou a pensar nessa possibilidade de fazer o filme, mas a gente pensou em dialogar, em fazer esse filme para ter esse diálogo, nunca nem nos sonhos mais mirabolantes que a gente teve, a gente imaginou essa trajetória que o filme ia fazer, né? Porque a gente começou lá na faculdade ainda pensando que poderia fazer. Aí eu tinha uma disciplina de jornalismo investigativo, no qual eu fiz uma matéria escrita sobre o caso do Homem Errado. E aí, na época, eu tinha uma filmadora e eu fui gravando os depoimentos.
E aí, a partir disso, a gente pensou, tem esses depoimentos já gravados, que eram uma fitinha pequena, a gente pode fazer um curta dessa história, né? Desse fato, que infelizmente acontece com muitas pessoas brasileiras. E aí, a partir disso, a gente começou nessa possibilidade de fazer um curta. A gente levou 8 anos pensando em fazer um curta. E aí, quando a gente vai para a gravação, começa a fazer a gravação, a gente tinha um roteiro durante a gravação, que o documentário tem isso, né? Ele se mostra ali na hora, por mais de todas as pesquisas que você tenha feito, na hora ali com os depoentes, eles vão te dando as informações e vão te levando, conduzindo essa narrativa. Então, nesse momento que a gente foi gravar, a gente começou a perceber que o filme ele ia se transformar num longa, porque a gente tinha ali uma outra narrativa, a gente tinha ali um outro enredo que estava se construindo, e aí o filme passa a ser um longa, as pessoas começam a estar bem envolvidas para conseguir tirar do papel, conseguir finalizar esse projeto, né? A gente teve uma equipe muito grande, por incrível que pareça, a gente teve uma equipe grande para essa produção, uma equipe que nesse primeiro momento não estava sendo remunerada, mas estava muito acreditando no projeto. Eram pessoas que conheciam o júri, pessoas que conheciam a família, pessoas ali do movimento negro, da cena cultural do Rio Grande do Sul, do movimento reggae, que foram pessoas que assinaram ali a nossa trilha sonora. Então, eram essas pessoas que realmente estavam querendo com que esse projeto fosse para a rua, né? E aí, e por conta desse envolvimento todo, que o filme começa a ir a circular. E aí a gente tem um filme pronto, a gente lança o filme, Quando a gente começou a perceber que estava indo muito, assim, quando eu comecei a perceber, foi na vez que a gente fez a exibição do primeiro corte do filme. E aí a gente divulgou que ia ter exibição desse primeiro corte, conseguiu um sindicato para fazer a exibição no auditório de um sindicato. E num dia de tarde lotou o sindicato, né? Era um auditório grande, o auditório lotou. E aí a gente começou a perceber, não, a gente está envolvendo e mexendo com muitas questões aqui da cidade. E as pessoas estão querendo também falar sobre isso, sobre essa temática, né? Isso lá em 2017. E aí, quando a gente lança o filme, depois, logo em seguida, a gente lançou isso, foi em fevereiro, em maio, a gente lançou o filme. E aí a gente lançou com uma marcha na cidade, na capital, até o cinema. E aí a gente chamou o pessoal para a marcha, assim, nas redes sociais, falou que ia ter uma marcha que ia fazer o lançamento lá num cinema grande da cidade. E aí, quando veio, as pessoas começaram a chegar ali no local que a gente tinha marcado para a marcha, as pessoas começaram a fazer os cartazes, a gente estava lá com Vidas Negras Importam, com faixa, a gente foi marchando, a gente tinha ali o pessoal acompanhando, a gente ocupou a faixa da rua, foi até o cinema. Aí, então, o pessoal da cena reggae que assina essa trilha, eles estavam lá no cinema nos esperando, tocando sax. Então, a gente teve tinha todo um cuidado, né? Apesar dessa história ser muito cruel e muito dolorosa para nós, tinha todo um cuidado ali para a gente poder falar sobre isso, né? E o filme ele se mantém muito ainda hoje, né? A gente lançou ele em 2017, então já fazem 3 anos de filme lançado, mais de 10 anos desse percurso. A gente tinha ali as pessoas que estavam envolvidas querendo saber sobre isso, né? Quando a gente faz, as pessoas estavam ali querendo compreender o que era aquilo que estava sendo feito, esse diálogo que a gente estava fazendo. E aí ele vai tomando esse caminho, essa trajetória sem a gente compreender de fato o que estava acontecendo. A gente chamava e o povo ia, né? E é muito disso, é muito dessa coletividade negra de saber que a gente precisa fazer com que o outro continue seguindo. Então, a gente dizia, a gente vai fazer uma ação assim, quando vê, estava lá todo mundo. Logo em seguida, a gente foi para o Festival de Gramado e o nosso filme passou assim, eu conto muito isso, porque o nosso filme passou numa segunda-feira, num inverno rigoroso do Rio Grande do Sul, e aí a gente tentou alugar um ônibus, aí o pessoal pagou, cada um pagou a sua passagem para ir, 2 horas de distância, assim, para ir para a Serra Gaúcha.
E aí era uma segunda-feira, o povo lotou, a gente conseguiu lotar um ônibus, foi para um festival com um público negro que estava indo ali só para ver aquele filme que ia passar numa exibição no turno da tarde. E aí o povo assistiu aquele filme e retornou para Porto Alegre de noite já. Então a gente saiu tipo 7 da manhã para chegar às 10, 11 da noite e cada um ir para suas casas. Isso em plena segunda-feira. Então o povo saiu dos seus trabalhos e foi para isso, num festival onde as pessoas, não há um número grande de pessoas negras circulando e para especificamente ver aquele filme. Então isso tem toda um significado por trás disso, né? Um significado que faz com que o filme não seja meu, e sim o filme é nosso. Então hoje em dia o filme é nosso, é o filme dessa comunidade toda, que depois, com o decorrer da trajetória, a gente começa a sair do Rio Grande do Sul, começa a ir para outros espaços, outros estados, e esses outros estados começam a fazer o mesmo movimento que estava sendo feito no Rio Grande do Sul. Então, a gente chega em Salvador, a gente consegue ficar um mês em cartaz em Salvador. Um mês em cartaz em Salvador, num cinema central, no cinema que a gente sempre, todo dia fazia debate. A gente fez debate com imprensa, depois a gente fez debate com promotores de justiça, a gente fez debate com comunidade, a gente levou escola, a gente conseguiu lotação, uma van para levar pessoas de uma comunidade aqui de Salvador para o cinema, e querendo ocupar aquele espaço, né, nesse primeiro momento, porque aí a gente começou a atuar estrategicamente, porque a gente queria passar por festivais. E aí, com um documentário, aí pelas questões racistas, a gente acabou indo para o circuito comercial primeiro. E aí, quando a gente vai para o circuito comercial, a gente começa a fazer um circuito comercial de salas de cinema no país, que leva um ano, né? A gente iniciou em 2018, foi até 2019 fazendo circuito comercial, passando de estado em estado, fazendo essas formações de plateia, tendo público, e a gente sabe que as nossas produções têm público. A questão é a gente conseguir mostrar que existe essa produção e que aonde for as pessoas vão ir assistir, né? Então a gente ir ocupar esses espaços, a gente nesse momento estrategicamente pegar um cinema legal, pegar um horário bom, fazer com que as pessoas ocupem ali aquele espaço, fazer com que haja diálogos naqueles espaços, fazer com que instituições se comprometam com esse diálogo, se comprometam para fazer ações práticas, né? Não adianta a gente só ficar num diálogo e não ter ações práticas. Então a gente começou a perceber que a gente precisava fazer outros movimentos, e isso tudo a gente foi vendo com o caminhar desse filme, que a gente não imaginava, em nenhum momento a gente imaginou que esse filme ia ter todo esse caminhar, porque até então o nosso anseio inicial era falar de vidas negras importam, e conseguir fazer o nosso curta dentro dessa perspectiva e falar sobre isso. E aí ele acabou se tornando algo que ficou maior do que a gente estava pensando, mas não por ficar maior a gente foi conseguindo ver como a gente ia fazer essa reflexão. Então, se ficou desse tamanho, a gente vai fazer uma reflexão maior, né? Vai sair daqui de Porto Alegre e vai ir para o Brasil, vai ir para o mundo fazendo essa reflexão que a gente acredita ser necessária, e ser necessária não só com a população negra, né? Então a gente começou a ampliar os nossos olhares, a ampliar os nossos passos, e aí nesse ampliar dos passos a gente já está em 3 anos de distribuição, chegando em locais que a gente não sabia que era possível, mas que é possível, e dizendo para as outras pessoas, ó, isso aqui a gente pode acessar e tem como acessar. E a gente vai mostrar como é que pode ser acessado isso, né? Porque não adianta ficar só uma pessoa lá, até porque a gente não vai conseguir se manter por muito tempo ali sozinha. Então, e muito dessas trocas, dessas conversas que a gente tem feito constantemente agora conversas, é para isso mesmo, é para a gente dialogar e saber quais são os processos e saber quais são os passos possíveis, né? E pensar em outros passos, em outra reestruturação do audiovisual que não nos engloba. Então, como é que a gente vai reestruturar isso? Porque a gente faz parte desse processo. Então, é esse momento dessa troca, né?
Se a gente for olhar, né, Camila, todo esse processo, esse espaçamento de tempo, né, de produções audiovisual de pessoas negras em circuito comercial, a gente percebe todo esse epistemicídio que acontece, né, acerca da história da população preta, porque você é a segunda mulher negra a ter um filme em circuito comercial, né, depois de 33 anos, né, porque já que a primeira foi a Adélia Sampaio, em 86, a gente percebe a urgência, né, de ter políticas públicas para que não aconteça mais esse apagamento da nossa história, né? A gente percebe também o quanto que a gente precisa, sim, estar o tempo inteiro nos reafirmando, mostrando que estamos presentes, que estamos produzindo, sim, arte, para que esse apagamento não aconteça, né? Como que você vê, que forma você percebe para que a gente possa, sim, produzir políticas afirmativas para que essa invisibilidade da história do povo preto não aconteça novamente como aconteceu ao longo da história? Várias coisas, né? Primeiro é a gente saber que sim, sempre estivemos produzindo, estamos produzindo em diversas áreas. A questão é que as pessoas invisibilizam a presença desses profissionais negros, seja em qual área for. Se a gente for olhar a trajetória aí do cinema brasileiro, com certeza a gente tem diversas pessoas negras produzindo, né? E a gente teve outras, e tem outras mulheres negras fazendo longa e produzindo curtas e animação, seja o que for, né? Mas a questão é dessas dificuldades e os nossos acessos, né? Conseguir ter acesso a esses locais, conseguir ter essas oportunidades, conseguir ter recurso financeiro para produzir. Porque sem recurso financeiro a gente não consegue produzir, a gente precisa ter recurso financeiro para produzir. E isso de levar 34 anos para que outra direção solo, né, de mulher conseguisse chegar no circuito comercial é por conta desse racismo estrutural que a gente vive nesse país, né? No qual a gente percebeu quais são as dificuldades para se manter numa sala comercial, quais são as dificuldades para conseguir finalizar um longa, né? Como é que a gente consegue produzir uma obra, consegue produzir um longa, como consegue finalizar um longa, isso tudo é muito dinheiro, é muito custoso. E aí depois como é que consegue fazer essas dinâmicas de distribuição de sala comercial. Então a gente está girando em torno de um capital no qual a gente ainda, infelizmente, a maioria da população negra ainda não tem acesso a esse recurso. E aí aqui a gente diz que a gente precisa começar a fatiar esse bolo de forma igual. A gente precisa, onde tem esses recursos financeiros, a gente precisa que esse recurso financeiro chegue a demais pessoas e essas pessoas negras também precisam ter essas condições para produzir. E com certeza a gente vai ter diversos talentos aí produzindo longas e o que quiserem, né? O fato é a gente conseguir ter acesso a essas produções. E aí pensar em ter acesso a essas produções é fazer com que outros profissionais ou pessoas que ainda não conhecem o audiovisual, mas incentivar para que entrem nesse espaço, né? Que é possível, dizer que é possível estar nesse espaço. E comprometer as pessoas e fazer com que isso aconteça, né? A gente, muito dessa trajetória com longa, a gente passou por diversos obstáculos e percebeu que, o que a gente vai tirar disso? O que a gente vai conseguir fazer para que... qual é o retorno que a gente vai dar e quais são as possibilidades que a gente pode ter desse aprendizado aqui que a gente levou e que a gente vem acumulando. Então, a gente, por exemplo, a gente agora tem um programa bem interessante que a gente fez no Rio Grande do Sul, que chama Cinema Negro em Ação, que é um programa no qual a gente conseguiu fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, comprometendo as instituições a fazer formação para que pessoas negras estejam ali no audiovisual. E não basta eu chegar com uma formação, eu preciso chegar com uma formação de qualidade, eu preciso cativar aquela pessoa, mostrar
conhecimentos que as pessoas queiram adquirir aquilo ali, que a pessoa fique cada vez mais interessada a querer estudar, a ter acesso a isso, a querer estar nesse meio. Então, eu preciso chegar com uma estrutura para essa formação. E eu chegar com essa estrutura, eu preciso que esses órgãos, essas instituições que se falam que são parceiras, então que sejam parceiras de fato na prática. E que isso não seja uma ação única, que seja uma ação constante, né? Então, eu acho que essas são algumas possibilidades que a gente tem para fazer com que mais profissionais ainda continuem atuando nesse mercado que é nosso, né? Que é nosso, pensar enquanto pessoas que a gente pode estar nesses locais todos, né? Sendo direção, produção, roteirista, técnicos de som, maquinário, atuando ali nos maquinários, seja em qual for a área, né? Mas que a gente está ali desenvolvendo esses conhecimentos e compartilhando. E outra coisa, eu queria saber como que você vê a falta de representatividade nas academias, né? Porque, por exemplo, na minha faculdade, pra quem não sabe, eu faço cinema e audiovisual, tô me formando agora, e nesses 4 anos eu não tive nenhuma referência de cinema negro, né? E aí eu queria saber se, quando você fez jornalismo, se você também sentiu essa falta de não haver, né, de não contar a história de cineastas negros ou de intelectuais negros dentro da academia. A gente pensa assim que no país a gente tem uma lei, a Lei 10.639, 11.000, que fala ali da obrigatoriedade de ter o ensino da cultura africana e afro-brasileira nos ensinos de educação e educação superior. E que a gente percebe que isso não é colocado em prática, né? Por mais que a gente tenha essa lei, isso não é colocado em prática. E aí não ser colocado em prática faz com que a gente não conheça a verdadeira história do povo brasileiro, que a gente não tenha referência no nosso currículo escolar, que os professores não estejam ali completamente mostrando outras possibilidades de ensino, né? Então agora a gente encerra e aí eu vou pedir uma dica para a Camila de algo que ela esteja lendo, algo que seja importante, que seja significativo para esse momento que ela está. Eu tenho 2 dicas. Uma que é bem legal, porque é o festival que a gente está fazendo, a primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação, que as inscrições vão até dia 16 de outubro. E é para realizadores negros, então não precisa ser obra inédita. São várias categorias, videoclipe, videoarte, curta e longa. A gente é um festival com premiação, um festival internacional, e também não tem data de produção. Então, conhecendo muito esse cenário que a gente propõe essa outra proposta de festival, né? Conhecendo o cenário, tentando incluir mais as pessoas e querendo conhecer outros horários desse mundão todo que surge o Festival Cinema Negro em Ação. Então, tem até o dia 16 as inscrições. E a dica de leitura, de a gente pensar em outras propostas de narrativas, como criar essas narrativas, eu indico Djamila Ribeiro, né, uma filósofa brasileira. Indico também Grada Quilomba Grada, para a gente ir pensando nessas possibilidades de como cada vez mais adentrar nesse mundo de questão racial e saber como dialogar com diversos setores da sociedade. E a minha dica de hoje é I May Destroy You, uma série da Michaela Coel. Eu posso estar pronunciando errado, gente, porque eu não tenho inglês, então peço uma desculpa aí. Mas é uma série muito bacana, que traz a história, né, da protagonista e da criadora da série, né, que é a Michaela Coel, que é, inclusive, uma cineasta contemporânea aí, que a gente tem que ficar de olho nela, porque as 2 produções delas são bem incríveis, né, que ela fez uma série também para Netflix, e agora ela tá com essa série aí que estreou em junho, se eu não me engano. Então é isso, minha dica é I May Destroy You. Então assistam, porque é uma série muito bacana e... Obrigada, Camila. Eu vou passar suas redes sociais depois, na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Sigam lá a Afrocena. E é isso. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais.